te garante 100% que você não vai pegar. Não, pegou. Mas não vai ter sintoma. Vai. Mas não vai ser hospitalizado. Vai. Mas não morre. Mas vai para o céu. O real é a segunda moeda que mais perdeu valor em 2024. O real brasileiro foi identificado como a segunda moeda que mais se desvalorizou em 2024, de acordo com um levantamento recente. Entre janeiro e outubro de 2024, o real brasileiro foi a segunda moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar americano, de acordo com dados levantados pela consultoria Elos Ayata. A moeda brasileira registra uma queda de 16,21% no período, perdendo apenas para o peso argentino, que sofreu uma desvalorização de 18,4%. E parece que a situação está lá longe de qualquer controle, né, Consta? O governo, mesmo assim, é cobrado por ajuste fiscal, corte de gastos, mas já deu de ombros, nada vai acontecer. Estava vendo até agora há pouco que teve uma reunião lá em Brasília com o Haddad, ele ia para a Europa, o Lula mandou ele ficar no Brasil, tiveram reunião, mas nada foi definido também, não chegaram a nenhum acordo. Então, R$6 parece que é só fichinha, né? O céu é o limite, né, Consta? Pois é, Abraão, é muito ruim isso, né? Porque tem uma turma da economia que acha que desvalorizar a moeda é bom, porque você torna os produtos nacionais mais competitivos no mercado global. Isso é um truque barato, né? Eu sou do tempo e das escolas econômicas mais sérias que entendem que uma economia robusta, sólida, gerando riqueza e emprego, ela costuma andar para e passo com uma moeda valorizada, né? Uma forma de pegar um atalho, você achar que vai driblar a falta de competitividade desvalorizando a moeda. E é óbvio que essa desvalorização do real frente ao dólar é um reflexo de todas as políticas econômicas ruins do atual governo. É um governo perdulário, gastador. O ministro Fernando Haddad, que já diz muito, né? Numa entrevista sobre isso agora, mostra que não sabe onde está, não sabe para onde vai, né? Por que vai cair? Porque pelas coisas que nós estamos fazendo. Né? Especulou-se aí 50 bilhões de reais de corte que ia ser anunciado. Eu, assim que li essa notícia, que analistas estavam esperando isso, desconfiei. Aí tinha essa reunião hoje, o Haddad, como você lembrou aí, ficou de castigo, não pôde sequer viajar, mas não chega a acordo, porque quando vai lá para a mesa do Lula, né, o Haddad não tem força e argumento, e não está lá para isso, para defender um governo mais responsável do lado fiscal. Então tem uma ala do mercado financeiro e da imprensa que embarcou nessa narrativa furada, sabe-se lá por quê. Eu acho que, no fundo, é uma tentativa de ou dormir mais tranquilo e se convencer de um auto-engano, ou pressionar o Fernando Haddad e o Lula para que um pouco mais de bom senso seja parte desse desgoverno. Mas não adianta, no final do dia esbarra no Lula. O Lula é o ministro da Economia, o Haddad está lá por ser um poste. E o Lula não quer saber de corte de gasto. Para o Lula, gasto é vida. Né? Para o Lula, o mercado é um dinossauro voraz. E basta ver as postagens hoje da Gleisi Hoffmann, do André Janones, desse pessoal. Eles acham que o Brasil tem muita reserva, eles acham que os bancos especulam, eles acham que o câmbio é decidido por um arbítrio qualquer. Eles não conseguem entender o mecanismo dinâmico de formação dos preços básicos da economia. Então, Brown, dito tudo isso, eu não sou otimista a ponto de acreditar que esse governo vá realmente apertar os cintos e recuar da atual trajetória irresponsável. Pelo contrário, todo soluço que o real der nessa relação com o dólar me parece oportunidade de compra de dólar, porque 6 é o começo da trajetória. Eu digo isso com tristeza. Vai empobrecer o Brasil vis-à-vis o mundo. Eu, então, nem se fala, que eu tenho uma parte da minha poupança confiscada em reais no Brasil. Estou louco para fazer remessa, mas o Alexandre de Moraes não deixa. E eu estou vendo meu dinheiro virar pó em relação ao dólar, que é, acima de tudo, o meu custo de vida. Então, não tenham muita esperança de que esse pessoal aí do governo vá realmente cortar gastos. Bom, Ricardo Salles já está aqui com a gente também. Fala, Salles, boa noite. E aí, turma, tudo em ordem? Mais ou menos, né? Daquele jeito, né? Com o dólar chegando quase em R$6, o governo promete cortar gastos, não corta nada, não anuncia nada, teve reunião hoje, deu em água. Para onde é que vai essa situação, hein, Salles? Onde é que vamos parar? Aquela história, eu estava ouvindo o Rodrigo falar, o governo incompetente, gasta muito, não tem credibilidade, não quer parar de gastar, o Lula e a turma ligada a ele no governo tem essa lógica de que governar é gastar, governar é injetar dinheiro na economia. Daqui a pouco explode esse troço, né? A questão é quando vai explodir? Vai explodir antes ou depois da eleição de 26? Né? E como é que a gente sobrevive até lá? Essa é uma questão fundamental.
Eles fizeram isso nos 2 primeiros mandatos do Lula, explodiu no colo, na virada do segundo mandato do Lula para Dilma, explodiu o troço. Né? Então, isso é uma forma que a gente já conhece, a maneira deles administrarem. Eles tocam pau na grana, emite título, fica discutindo, fazendo esse teatrinho dos juros do Banco Central, porque sabem muito bem que pega bem nas pessoas que não entendem da lógica da economia ficar falando mal do Banco Central, né? É quase falar mal dos americanos lá em Cuba, é um negócio que assim, é moda. E aí, o que acontece na prática? O Brasil vai se afundando, a capacidade de compra do brasileiro vai piorando, os problemas sociais vão se agravando, segurança pública se agrava também e por aí vai. Esse é o momento do empresariado que dá apoio, né, banqueiros, sobretudo, mercado financeiro, etc., mas empresariado em geral, para usar uma palavra mais abrangente, chamar o governo na chincha e falar, ó, nós vamos começar a sentar o cacete em vocês, porque o que vocês estão fazendo vai quebrar o país. Claro, muita gente botou a grana lá fora, botou, mas quem tem investimento em ativo aqui no Brasil, quem é dono de indústria, dono de pessoal de mercado imobiliário e tal, ainda que tenha colocado muito dinheiro lá fora, tem exposição aqui no Brasil também, vai sofrer. Então, eu acho que o setor privado, em geral, todos os segmentos, em especial o mercado financeiro, tem que chamar o governo às falas e dizer, olha, nós vamos começar a te atrapalhar. E esse mercado financeiro, esse setor empresarial, tem uma ascendência muito grande sobre outros braços da administração que tem como constranger o governo. Tem ascendência sobre o Tribunal de Contas, tem ascendência sobre o Supremo Tribunal Federal, sobre os órgãos de imprensa, afinal de contas, esse pessoal também paga, né, anúncio no Estadão, na Folha, no Globo, na própria Rede Globo, e seja lá quais forem os canais. Quer dizer, se o mundo empresarial chegar e falar, olha, acabou a brincadeira, né, nós demos um voto de confiança para você, porque esses caras odiavam o Bolsonaro, deram um voto de confiança no Lula. Lula está fazendo besteira. Essa turma tem que chamar a responsabilidade e apertar, tem que fazer isso. Porque no caminho que está é precipício, não tem jeito. Perfeito. Vamos mudar de assunto. Olha só, Ministério da Saúde incinera vacinas vencidas. O Ministério da Saúde realizou a incineração de vacinas que atingiram o prazo de validade. Essa ação levanta questões sobre o gerenciamento de estoques e a eficiência do governo na distribuição de imunizantes pelo país. A gente tem aqui uma tabela que mostra justamente, pode colocar, por favor, Cláudio, a quantidade de vacinas incineradas só nesse ano. E aí tem vacinas das mais diversas. A gente não está falando só de Covid, não, pelo contrário, vacinas contra várias doenças, BCG, febre amarela, febre tifoide, a lista é grande. Tudo isso são vacinas perdidas, armazenadas no Brasil, que foram perdidas, passaram do prazo de validade e precisaram ser incineradas. E a gente tem uma postagem também do Dr. Francisco Cardoso, que ele reproduz uma outra postagem do Dr. Ricardo Zimmermann, me parece. Pode colocar, Cláudio, por favor? Pode avançar para a próxima. Crise sem precedentes no fornecimento de vacinas para as crianças brasileiras e quem está protestando e cobrando as autoridades sanitárias? Sim, isso mesmo, os médicos bolsonaristas anti-vaxxers. Os tarados por vacina da Covid sumiram quando acabou o patrocínio da Pfizer. Tudo continua o mesmo na curiosa história das tragédias humanas. É uma postagem do Dr. Ricardo Zimmermann, compartilhada pelo Dr. Francisco Cardoso. Queria te ouvir, Salles, sobre esse quadro. Mais uma, contradição entre discurso de campanha e governo. Na campanha foi uma das principais bandeiras a questão da saúde, a vacinação, o genocídio de Bolsonaro. Agora, durante o governo, o que a gente está vendo é o exato oposto, né? O governo é que está lidando da pior forma com um gerenciamento de vacina, né? Zé, não é nem só na questão das vacinas. Evidentemente, essas vacinas, a postura do Ministério da Saúde no governo do Lula é uma postura vergonhosa, uma postura incompetente, completamente desconectada do que eles diziam que era o governo da ciência, do conhecimento, do fim das trevas e tudo mais. Mas a postura do governo Lula é contrária àquilo que ele pregou na eleição em tudo. Veja só, ele pregou que ia pacificar o país. Não pacifica, ao contrário. É o governo que gosta, é o presidente e o governo que gosta de gerar atrito, perseguir as pessoas, revanchista, né? Criticava a história do orçamento secreto. Está deitando e rolando com o orçamento secreto. Outra coisa, falava dos sigilos dos documentos. Está colocando tudo em sigilo. Lista de passageiro de voo para a Europa com a Janja, sigilo. Despesa do não sei o que lá, sigilo. Tudo é sigilo, tudo é sigilo. Outra coisa, falaram que o dólar lá no governo do presidente Bolsonaro lá atrás era consequência de um governo incompetente, que não tinha credibilidade. Bom, o dólar está explodindo, né? O governo do amor que ele prometeu nunca chegou, ao contrário, o governo do rancor,
né? E, enfim, são tantas as promessas e tantas as Queimadas, né? queimadas, a proteção ao meio ambiente, a parte de segurança pública, enfim, são todos, qualquer assunto do governo Lula que você pegar, tudo que ele prometeu em campanha, ele está fazendo o contrário aqui durante a gestão do governo. A única coisa que ele não prometeu na campanha e que ele está fazendo exatamente igual como ele ia fazer, ele nunca disse, que é deixar de se alinhar com os países que eles têm identidade ideológica. Veja que ele nunca criticou isso. As pessoas que disseram, né, o pessoal que fez o L para afrontar a direita, porque estava com nojinho das palavras, do palavrão, disso e daquilo, ignoraram o fato de que o Lula nunca disse que ele ia se contrapor a Cuba e aos demais parceiros deles internacionais. Ao contrário. Então, infelizmente, nós estamos passando por isso aí. Se Deus quiser, acaba em 26. Agora, Consta, o que me chama a atenção também nesse cenário é a quase intocabilidade da ministra da Saúde, né? Mesmo com dengue explodindo, né? Patamar histórico, o Yanomami morrendo, né? Que era uma outra promessa, né? Chegaram ao governo dizendo que o genocídio indígena era culpa da gestão anterior, o índice de mortalidade até aumentou agora de 2023 para cá. O caso dos transplantes de órgãos contaminados no Rio de Janeiro com HIV, agora vacinas perdidas por prazo de validade, e mesmo assim nada acontece, nem cobrança pública tem por providências sobre a ministra da Saúde, né, Constantino? Uma socióloga incompetente e com suspeitas lá pairando sobre ela na Fiocruz. Agora vamos lá, né? O Estado é ineficiente, via de regra, pelo mecanismo de incentivos. É difícil você ter a mesma agilidade do setor privado, você não tem a mesma pressão para sobreviver por meio do lucro e da eficiência, você não pune da mesma forma a incompetência. Então, o Estado, via de regra, é ineficiente. Por isso que ele tem que ser enxuto, cuidando das coisas básicas, que não pode ficar a cargo do mercado e do mecanismo de lucro e prejuízo. Dito isso, faz muita diferença uma gestão mais técnica, sem fazer feudos políticos, sem colocar incompetentes, sem ter uma ideologia do fracasso, como é o caso do PT. Então, quando você pega um bando de cabeça de bagre, mete lá, corrupto, né, e em geral, PT, e mete para tomar conta de um Estado hipertrofiado e incompetente, é óbvio que vai dar ruim. E a gente pode apenas imaginar com esses dados, Brão, o que teria acontecido com o Brasil durante a pandemia. É assustador, porque o cara conseguiu virar o presidente. O dengue já era uma coisa assim meio esquecida. Todo ano chega uma época do ano ali que, tá bom, a gente lembra, tem algumas pessoas que morrem, é uma porcaria, mas era um número menor. De repente vem 6 mil, 8 mil, presidente. Agora a gente estava vendo ali as vacinas. Quando é a vacina da Covid, né, a gente até fala assim, não tem muita demanda, porque viram que foi uma pressão meio financeira das Big Pharmas e a imprensa doriana embarcou nessa. Mas nego viu que vacina é essa que não imuniza, não salva, é aquela brincadeira que virou. Não, te garante 100% que você não vai pegar. Não pegou, mas não vai ter sintoma. Vai, mas não vai ser hospitalizado. Vai, mas não morre. Mas vai pro céu. Né? Então, é óbvio que as pessoas olharam e falaram assim, 6 milhões de doses agora, e 3 milhões da tríplice, e 1 milhão e pouco da vacinas importantes, históricas, aí sim, vacinas que passaram pelo teste de ouro, duplo cego, 10 anos para ser feita, não essa da Covid. E o negócio é má gestão. Por quê? Pelo que você falou na sua pergunta. Ninguém é punido. Ninguém é punido. Essa senhora está lá ainda, depois de tudo isso que veio à tona já. É um governo que enaltece a mediocridade e não liga para resultados, afinal de contas, vive de discurso e marketing, nada mais. E tem um outro escândalo, olha só, que veio a público hoje, que aliás foi confirmado hoje, mudando já de assunto, passando aqui para a nossa próxima pauta, que é o seguinte, as pedaladas na Telebrás. Telebrás admite pedalada e prevê rombo milionário em 2025. A Telebrás reconheceu a prática de pedalada fiscal e alertou para um possível déficit superior a 184 milhões de reais em 2025. Essa admissão foi numa resposta a um questionamento feito pelo Tribunal de Contas da União. E aí, Salles, também nesse caso, nenhuma consequência, nenhuma cobrança, ou aí será que pode ter algum início de um processo aí contra o governo? Lembrando que pedalada fiscal, quando a gente fala nisso, o que vem à mente automaticamente é o governo Dilma, né, que terminou por pedaladas fiscais, formalmente pelo menos. Será que tem a chance de que algo parecido aconteça agora, Salles? Primeiro é importante deixar consignado que esse questionamento do Tribunal de Contas da União para a Telebrás, que no final comprovou a pedalada de 184 milhões, ele aconteceu em razão de uma representação do Partido Novo
com parecer, fundamento, um levantamento muito bem feito pelo Partido Novo, que tem questionado, o Partido Novo tem sido o partido que tem questionado tecnicamente, com fundamento, com preparo, com estudos, com pareceres, várias inconsistências, vários aparentes escândalos, né, do governo Lula. Inclusive, nós estamos juntando lá na Câmara dos Deputados, pedido também feito por mim e pelos colegas do Partido Novo, para a CPI da Âmbar, que assim como a Telebrás, a Eletrobras está a casa da mãe Joana. A empresa foi privatizada, né, teve o seu capital aumentado para vir o setor privado. O governo tem usado o seu poder de voto dentro da companhia, e aí faz, por exemplo, nesse caso da Âmbar, o que aconteceu no caso da Âmbar, Brown? O governo pressionou a Eletrobras para vender as operações para a Amazonas Energia, da Âmbar, que foram para a Âmbar, dizendo que, olha, essa operação está dando prejuízo, porque a empresa não recebe pela energia termoelétrica que entrega, então passa logo o controle dessas empresas que estão no prejuízo, passa logo o controle para a JBS, né, para a JIF, que é a Âmbar Energia. 3 dias depois, ou 5 dias depois que passou a empresa por valor irrisório, vem o governo e socorre a empresa, só que ela já na mão do grupo do JBS, faz uma medida provisória liberando, né, um crédito de 5 bilhões, eu não lembro agora exatamente qual era o valor. Então, a exemplo dessas questões da Telebrás, também na área do setor de energia elétrica, também na parte de bancos de fomento regional, ou seja, todo modus operandi do PT e dos partidos que o circundam, né, aquela turma que fez a Lava Jato, que fez o Mensalão, o Petrolão, essa turma não tem jeito, a maneira deles trabalharem é a mesma. É pegar órgão público, distribuir cargo, encher gente deles lá dentro para fazer esquema. Aí um tal de fundo de pensão que manda dinheiro lá para fora, fundo de pensão que compra ativo que não presta. Né? Você tem aquele exemplo daquele cara que comprou, ligado aí a não sei quem, o cara que comprou usou o dinheiro do Postales e do Serpo para comprar títulos de coisas que não prestam. Tem tanto exemplo, né, que o Brasil, infelizmente, está tendo que passar de novo por essas coisas, e o sentimento de impunidade em razão dos acordos de leniência, de tudo aquilo que foi feito aí nesses últimos anos para destruir a Lava Jato, reforça nas pessoas o sentimento de, não vai acontecer nada com esses caras. E você, Consta, acha que pode ter alguma consequência essa pedalada agora admitida oficialmente pela Telebrás? Difícil, né, Brão? As pedaladas, os malfeitos, digamos assim, eles podem servir quando tiver um clima político para ir em cima do governo, do PT, do Lula, com impeachment, alguma coisa assim. Mas a sensação que eu fico quando eu vejo essa notícia, né, é de que o Brasil parou no tempo. Na verdade, regressou, porque tivemos 4 anos podendo sonhar, né, com a equipe do Paulo Guedes, tendo autonomia pelo Bolsonaro, com o Tarcísio fazendo uma boa gestão em infraestrutura, Tereza Cristina, Salles, um time bom tocando o país, gente séria, gente trabalhadora, com mapa de voo adequado, né? Olha o que fizeram com o país, devolveram essa gente, a turma do Mensalão e do Petrolão, acharam o quê? Quando você fala Telebrás, eu já falo assim, caramba, é déjà vu. Ainda existe esse troço, ficou só a holding. Era uma holding, uma casca, todas as empresas operacionais foram vendidas na privatização. Então, ficou a holding da Telebrás. Aí vem pedalada de 100 e tantos milhões numa casca. É impressionante como em Brasília milhão é troco, é centavo. É impressionante o que acontece. Então, de novo, né? Meteram essa gente de volta à cena do crime, como diria Alckmin. E queriam o quê? A gente estava vindo num governo que estava profissionalizando as empresas estatais e falando em privatizar até a Petrobras, no final já. Até a Petrobras. A musa da privatização, a liberal Helena Landau, fez o L. O que essa gente tem na cabeça? Então, é impressionante, Brown. O Brasil realmente tem uma elite podre. E por conta da elite que tem, até merece o destino. Quem não merece é o povo trabalhador e honesto. A próxima informação é a seguinte: o governo anuncia bolsa de R$500 para incentivar a formação de professores. O governo federal lançou um programa Pé de Meia Licenciatura, que oferecerá bolsa de R$500 para estudantes que optarem por cursos de licenciatura. A iniciativa visa incentivar a formação de novos professores no país. E aí, Salles, que acha da ideia do programa original Pé de Meia e agora desse puxadinho que foi criado, dessa extensão para professores, Pé de Meia Licenciatura?
Veja só, Abraão, eu acho que nós somos um país que paga mal o professor. Né? Quando eu escuto esse discurso dos sindicatos, dos professores e tudo, obviamente que eles têm lá suas pautas esquerdistas, mas a bem da verdade é que o Brasil não valoriza o papel do magistério, do professor. Paga mal mesmo. Paga mal para burro. Quando você vê que funcionários, sobretudo das áreas ligadas ao setor jurídico, ganham salários, às vezes, salário, mais bônus, mais indenização, você pode chamar do jeito que for, mas tem gente que tira contra-cheque de 70, 80, 60 mil reais por mês, e professor, que é a base da sociedade, recebe um salário tão ruim. Aí o que acaba acontecendo? Um certo círculo vicioso. Como é uma carreira que paga mal, você, tirando aqueles que são os idealistas, que vão lá por vocação e que aí, obviamente, se sujeitam, ainda que sejam gente muito competente, a ganhar mal, mas você acaba atraindo para a carreira de professor aquele cara que, em geral, ia ser um fracasso em qualquer lugar. Porque ele se sujeita a ganhar aquele salário e vai remoendo e tudo. E aí não tem capacidade de ensinar as crianças para que na próxima geração sejam umas crianças mais bem preparadas, e aí são mais facilmente manipulados pelos sindicatos e tal. Então, quando você cria um programa para melhorar a remuneração de professor, você tem que, na verdade, encarar isso como um problema grave, e aqui fazer um elogio ao secretário de Educação de São Paulo, que é o Renato Feder, que é uma pessoa conhecida nossa, né, faz parte daquele esforço do ranking dos políticos, junto com o Alexandre Ostroviec. Essa turma sempre fez lá o Carregando o Elefante, escreveu um livro sobre isso, são pessoas que têm uma visão muito objetiva. O que ele tem feito? Tem feito programas importantes de valorização do professor, mas com meta, né, com mensuração de resultado, a famosa meritocracia. Mas, de qualquer forma, nós precisamos pegar essa classe dos professores, dar um choque de boa remuneração e, por outro lado, exigir que sejam pessoas preparadas, que não venham trazer ideologia de gênero, não venham trazer discussões que não fazem parte da grade curricular de verdade, e que sejam gente boa, porque aí o cara que estava com uma opção de trabalhar num banco, opção de trabalhar numa indústria, opção de trabalhar num determinado lugar, ele opta por ser professor. E não, como muitos casos, não são todos, a gente tem que respeitar, mas muitos casos, o cara não tem opção, o cara é um Zé Ninguém, não ia conseguir emprego em lugar nenhum, o que ele se sujeita? A ser professor. Um cara desse vai ensinar o quê? Porcaria. Então nós tem que mudar esse círculo vicioso aí, para o Brasil valorizar a educação com qualidade, se inspirar nos tigres asiáticos, que colocaram foco, né, nas matérias que realmente interessam, sobretudo de exatas, matemática, o cara ser engenheiro, gastar dinheiro público, por nego passar 4 anos na universidade para ser estudante de filosofia da Mesopotâmia, no que isso serve para o país? Não serve para porra nenhuma. Então você tem que escolher quais são as carreiras e botar dinheiro nisso, treinar o cara, exigir resultado, pagar bem. Aí sim você vai ter uma melhoria de verdade do ensino aqui no Brasil. E você, Constar, o que acha desse pé de meia para professores? Está tudo errado no modelo de ensino brasileiro que tem como patrono o comunista Paulo Freire. Eu concordo com o Salles em geral, né? O professor é mal remunerado, é mal valorizado, é pouco valorizado no Brasil, mas tem que qualificar, né? Que professor também, né? Porque nós precisamos, para qualificar e reconhecer e pagar, de meritocracia. E não é isso que essa turma quer. O sindicato dos professores de São Paulo, que é um lixo, né? Que é um troço que queima livro, né? E defende sempre o PT e tudo. Esse pessoal tem ojeriza a palavra meritocracia. Eles querem isso aí. Eles querem o professor que fica falando de política, doutrinando a garotada, igualdade salarial, a folha de pagamentos de universidade, escola, 90%, 100% quase do orçamento é para folha de pagamento. Não tem investimento, não tem tecnologia, não tem nada. Então, de novo, está tudo errado, do começo ao fim. Eu sou a favor de um choque tão grande na educação brasileira que é quase assim tirar o Estado do caminho. Agora, eu entendo, né? O second best solution, né? Uma solução paliativa, digamos assim, é você seguir o modelo da Coreia, que é uma questão cultural pesada também, de cobrança ali, que nós não temos, né? No Rio de Janeiro, o Duda Paz colocou a aprovação automática. O sujeito falta aula, o sujeito tira nota ruim, não sei o que, mas está garantido no próximo ano. Então, de novo, mecanismo de incentivos. Essa é a expressão que a turma tem que repetir. Mecanismo de incentivos. No ensino brasileiro, está tudo torto do começo ao fim. Olha só, o Consta mandou um agora há pouco pra gente aqui que parece daquelas notícias de site de humor, mas não é. É verdade. Coloca aí na tela pra gente, Cláudio, por gentileza, o que disse o ministro dos Transportes.
Traficantes preferem rotas no Brasil porque nossos portos e aeroportos são melhores. Que tal, hein, Consta? Só faltou dar uma estrelinha, então, para o ministro, é isso? Para os nossos portos e aeroportos, está tão boa a infraestrutura por aqui que até o narcotráfico escolhe passar por aqui? Dá para comentar uma notícia dessas, né? Eu fico pensando, são ossos do ofício, a gente tem que fazer, né? Mas parabéns aos envolvidos, né? Ao Armínio Fraga, João Amoedo, Helena Landau, a turma que fez o L para isso aí, né? Quer dizer, nossa infraestrutura é tão boa, e ele nem agradece ao Tarcísio, né? Que é por isso que os traficantes escolhem como rota o Brasil. Não é pela fronteira porosa, pela impunidade, pelas forças armadas sucateadas, pela dificuldade de combater o tráfico e pela simpatia que o governo federal nutre por traficantes cá entre nós, né? A ponto de conseguir frequentar favelas dominadas pelo crime organizado sem escolta policial. Olha, Brown, é escárnio. Virou deboche com o povo brasileiro. Então é até difícil comentar um negócio desses. O Brasil está virando um narco-estado. Essa é a realidade que tem que ser absorvida pelo público. O Brasil está virando um narco-estado. Lembra de Narcos? Colômbia, com Pablo Escobar e tudo? Então, o Brasil está indo nessa direção. E os traficantes estão usando nossa infraestrutura capenga, que é parte do custo do Brasil e que prejudica a competitividade das nossas empresas, porque o Brasil está virando um narco-estado. Mas o ministro Paspalho vai lá e diz que é porque é boa a infraestrutura. É boa, né? Então é por isso que eles escolhem o Brasil como rota. Cuba também virou hub de tráfico internacional. O Chacal, o terrorista, foi se esconder lá. A Coreia do Norte exporta muita heroína. Vai ver que é porque Cuba e a Coreia do Norte têm uma baita infraestrutura. Quer comentar, Salles? Tem um livro de um procurador de justiça aqui de São Paulo, Dr. Márcio Cristino, que ele conta a história do PCC. E, em determinado momento, ele conta o seguinte, que o crime organizado PCC cresceu tanto que eles foram nesses lugares onde a cocaína é produzida, na Bolívia principalmente, e fizeram um acordo, meio de uma joint venture mesmo, do PCC com os produtores na Bolívia, o transporte feito pela turma do Paraguai, né? Então o que acontece? Com o dinheiro do PCC, o PCC foi lá e investiu na Bolívia, para a Bolívia aumentar a sua produção. A produção da Bolívia, por sua vez, também dentro desse acordo, é escoada com o apoio das máfias do Paraguai. A máfia do Paraguai chega no Brasil e exporta através da nossa infraestrutura. Então tudo isso mostra o seguinte, que o cerne do problema, o início do problema, foi o fortalecimento do crime organizado do PCC, que agora, para além de ter esse sistema internacional de financiamento da produção, do transporte e do escoamento no Brasil, além de tudo agora tem os seus braços políticos, tem as suas entradas aí na vida pública, né? Vocês não têm a menor dúvida, a gente vem dizendo isso há muito tempo. É braço nos órgãos ligados à administração da justiça, é braço na advocacia, é braço na política, é braço em tudo quanto é lugar. É por isso que tem que ter uma atitude de intolerância absoluta a esse tipo de coisa. O que o governo também não faz, e acho que isso é uma coisa que ao longo dos anos eu nunca vi fazer, nunca vi o governo gastar dinheiro numa campanha publicitária nos principais meios de comunicação, jornais, televisão, redes sociais, etc., para mostrar à sociedade o malefício do uso da droga. Pegar uns filmes dos Noi andando lá no centro da cidade, na Cracolândia, ou do cara cheirando cocaína e dizendo assim, você que usa droga, seu filho da puta, é você que financia isso, é você que financia o tráfico, é você, molequinho do cigarrinho de maconha, você que compra cocaína, você que compra o crack, você que compra, é você que financia. Né? O governo tinha que fazer uma campanha para dizer, parem de consumir droga. A droga só está circulando no mercado porque a turma compra. Aliás, muitos dos que compram são esses favoráveis à liberação do mercado, contra a repressão policial, dizem que tem que enfraquecer as normas, contra o endurecimento das penas de execução penal e por aí vai. Ou seja, depois reclamam que não tem segurança no Brasil. Porra, para de usar droga, cacete. Né? Acho que é o mínimo que tem que ter uma campanha nesse sentido. Bom, mudando de assunto, vamos falar da carta do Dória? Pois é, João Dória escreveu uma cartinha ao presidente Lula. Olha só, o ex-governador de São Paulo, João Dória, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reconhecendo os erros que cometeu com o petista no passado.
A carta, escrita de próprio punho, foi entregue pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Começar contigo, Consta, como é que interpretou esse gesto do Dória, essa carta de desculpas a Lula? De onde menos se espera é que não vem nada mesmo. É a cara do Dória isso, né? Minha primeira reação quando eu vi a notícia foi pensar que os negócios da Lid não devem estar indo tão bem, né? Mas esse sujeito é uma farsa do ponto de vista político. Uma farsa, uma geleia. Aliás, a gente vê no chat às vezes, né, a turma cobrando o Salles acima de tudo, que fez lá almoço com o Marçal, eu que entendi o voto no Marçal, né, e tudo. O Marçal realmente demonstrou depois, né, ser uma espécie de Dória mesmo. A gente tinha ressalvas com ele. Ele estava falando o que a gente queria ouvir, mas eu pelo menos externei o tempo todo aqui, olha, o cara é neófito na política, chega com um discurso bonitinho, é genuíno mesmo ou é picareta, ou é picaretagem, é coach vendo um vácuo que ficou. Agora, isso não quer dizer que a escolha do Nunes foi boa, é um candidato tucano. Então, eu estou trazendo o Marçal à tona porque parece que ele alugou um triplex na cabeça de alguns bolsonaristas, que não conseguem let go, né? Deixa para lá isso, o Marçal já era, né? E falar de outras coisas, como, por exemplo, Davi Alcolumbre, pragmatismo excessivo, direita caçabista, mas enfim. O ponto é que nós não queremos justamente um tucanão disfarçado de direita. Alguém que fala, né? Eu sou o anti-Lula. Lembra da capa da Isto É? Nasce o anti-Lula. E aí o cara criou a chapa Bolsodória a contragosto do Bolsonaro, ficou quieto, né? Surfou na onda, que nem a Joyce Hasselman, o Alexandre Frota, e tá aí. O cara pedindo desculpas pro Lula, o quão humilhante é isso, mas é o destino de tucanos. Já falamos bastante aqui do Alckmin. É o destino de tucano. Descer do muro sempre do lado esquerdo, caindo no colo de um petista, que foi mordido por aquela aranha, que dá 4 horas de ereção. Então, esse é o quadro de um tucano. Ele sempre cai do muro no colo de um petista excitado. E tá aí o resultado. É humilhação constante. Fazemos qualquer negócio, né? Impressionante. Então, a gente quer a direita intergaláctica, a gente quer a direita idealista, que peita essa corja e a estratégia das tesouras ou não. É isso que eu quero. Eu não fico fazendo encenação e piscando o olho para petista nem para centrão fisiológico. Então, meus amigos, está na hora da gente ter um pouco mais de compromisso com os valores e peitar o teatro das tesouras. Não fingir que a direita permitida é a nova direita que vai enfrentar isso aí. E essa carta do Dória, hein, Salles, o que achou? Até tem uma história interessante, não sei se o pessoal sabe. Quando ele viu que ele não ia ser candidato, qual era o acordo que ele tinha lá com o Rodrigo Garcia? Lembre-se, Rodrigo Garcia, coordenador da campanha do Nunes à prefeitura. Qual é o acordo que ele tinha com o Rodrigo Garcia? O Rodrigo era o vice dele, o governador do estado. O Rodrigo ficaria como vice até metade do ano. O Dória sairia mais cedo para ser candidato ao presidente da República. O Rodrigo assumiria e faria sua campanha para a reeleição, que ele acabou fazendo mesmo e perdeu para o Tarcísio. Mas, no momento em que o Dória percebeu que o PSDB não lhe daria legenda para presidente, não é que ele não ia ter chance de ganhar a eleição, não, era antes disso. Ele não ia ter legenda para concorrer a presidente. O PSDB tinha decidido não lançar candidato, etc., enfim, que não daria legenda ao Dória, resumo da história. O Dória foi para o Rodrigo Garcia e falou assim, não, então se o PSDB não vai me dar legenda, eu também não vou renunciar ao governo, vou ficar aqui até o final do mandato. Diz que eu não sei exatamente dos detalhes, mas diz que no prazo assim, de 2 horas, estava lá o presidente da Assembleia Legislativa, Milton Leite, o próprio Rodrigo, todo mundo lá dizendo o seguinte, olha, ou você renuncia e cumpre o que você prometeu, ou nós vamos meter uma CPI, vamos te derrubar, vamos meter um impeachment em você aqui na Assembleia Legislativa, em 1 semana você está fora, só que é com impeachment. Aí ele viu que o negócio era sério e aí fez e desistiu efetivamente, renunciou, né, ao cargo de governador e deixou o Rodrigo assumir. Então esse é o João Dória. Essa carta não surpreende nada, é a carta pró-business, pró-negócio. Né? Deve estar vendo que está tendo dificuldade de fazer contato dentro do governo, deve ter várias portas fechadas. O bicho não teve dúvida, meteu um óleo de peroba na cara e assinou a carta e mandou para frente. Deixa eu voltar aqui para a nossa pauta. Olha só, pauta de número 9. PCdoB oficializa a saída de Manuela Dávila. O PCdoB oficializou neste domingo a saída da ex-deputada federal do partido Manuela Dávila. Em nota oficial publicada nas redes sociais,
sigla afirma que a decisão partiu da ativista, mesmo após um diálogo persistente e respeitoso no esforço para que o desfecho fosse outro. Após 25 anos na militância da legenda, Manuela disse no mês passado que era uma mulher sem partido por falta de opção. Rodrigo Constantino, que nos diz, consta dessa saída da Manuela Dávila, conseguiu entender? O que será que está por trás disso? Conta pra gente. O que eu digo é que o Braddock faz eu lembrar que certas pessoas existem. Manuela Dávila, do PCdoB, o Partido Comunista. Aquela que na véspera da eleição, com o Haddad, ela de vice, porque a mulher empoderada, ia para missa. É comunista, graças a Deus, né? Só na época da eleição. Brown, eu estou aqui debochando porque é só o que me resta em relação a essa turma que exala cheiro de naftalina, né? É uma turma tão ultrapassada, parece aquele pessoalzinho do DCE que ficava lá fumando maconha, defendendo Cuba e atacando o Império Estadunidense. Só que esse pessoal chegou ao poder. É um negócio impressionante, né? Agora, o PCdoB tinha que acabar. Aliás, tinha que ser proibido. Partido Comunista no Brasil, se é proibido partido nazista. É coerência. Não faz nenhum sentido ter um partido que oficialmente defende a ideologia mais totalitária, nefasta, assassina e antidemocrática da história. Então, tudo errado aí. Essa figura irrelevante, o partido que não devia existir e tudo satélite, na verdade, do PT, né? Porque o Alexandre de Moraes me ensinou, eu não fiz a escolinha do professor Barroso ainda, porque eu estou longe. Se eu estivesse no Brasil, eu tenho certeza que eu já tinha sido obrigado a fazer. Mas na escolinha do professor Barroso, de democracia, eu tenho certeza que a gente vai aprender com uma aula a jato do professor Xande de que o comunismo não existe. Tirando, claro, o Partido Comunista do Brasil, Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, Nicarágua, mas isso aí é detalhe, é nota de rodapé. Fala, Salles. O comentário que rola lá em Brasília é que, na verdade, ela virou vendedora de consultoria de campanha. Então, ela gasta o tempo dela ensinando prefeito, vereador, etc., como é que ganha campanha. Não sei quem é que tem credibilidade, não sei quem é que acredita na credibilidade dela, ou a capacidade, ou a credencial dela para ensinar o que quer que seja, para quem quer que seja. Mas me parece que essa saída dela, desse descolamento de um determinado partido, diz respeito muito mais a essa atividade bem capitalista de vender curso e vender serviço, consultoria, que ela encontrou. Deve estar ganhando um cruzinho aí, inclusive de prefeito petista, aí, usando dinheiro público, sei lá. Mas o fato é que o que se fala em Brasília é isso, que ela se afastou da política para poder prestar serviço de consultora de campanha eleitoral.